Bom, galera, dessa vez a gente vai falar sobre expressões faciais. Especialmente nessa etapa do processo, quando você começa a estruturar seu personagem, 90% das vezes a gente tende a fazer um personagem sem expressão, né? Então, acho que uma coisa que ao fim da aula vai ficar legal de propor é esse pensamento de sempre que você começa a fazer alguma coisa, você dá um sentimento para começar esse trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Sempre que eu começo um desenho novo, um personagem novo no caso, independente de quem ele seja, eu tento decidir, primeiramente, como que ele está se sentindo naquele determinado momento. A gente fez um mapa de personalidade antes e eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né? Porque o mapa de personalidade ele vai decidir se seu personagem é um personagem extremamente feliz, se ele é um personagem triste. O que eu falei antes sobre estereótipos, acho que aqui volta com toda a força, né? Porque cada personagem ele tem a sua personalidade inata, né? Como cada ser humano também tem, né? A gente tem as pessoas que são mais alegres, a gente tem pessoas que são mais caladas, e acho que isso fica bem retratado em alguns tipos de personagem, né? Então acho que o clássico que a gente tem é uma garotinha triste, né? E quando a gente fala de expressão facial, não é, ou na verdade de expressões, porque eu preferi juntar tudo num bloco só. O corpo, ele fala tanto quanto o rosto, né? Eu vou abordar, obviamente, né, o rosto ainda, mas se tratando de expressões, eu acho interessante relevar e prestar atenção que não adianta você, por exemplo, ter um personagem que a expressão dele, né, do rosto dele tá triste, tá feliz, tá com raiva, se o corpo não condiz, né, com o que tá retratando, né, com o que o rosto dele retrata. Então aqui a gente tem uma expressão corporal bem fechada, né? E a silhueta, ela fala bastante sobre isso, né? Personagens alegres, eles tendem a ter uma silhueta mais aberta do que personagens fechados. Né? A pessoa fechada, ela tende a colocar os braços mais para dentro, né? Sempre se protegendo ali. Então aqui tem uma personagenzinha bem simples, né, para retratar esse tipo de personalidade. E engraçado, porque assim, mesmo sem boca, né, sem nenhum tipo de auxílio do rosto em si, você já consegue capturar o que essa personagem é, o que ela está sentindo, né? Então, assim, eu sinto que fica muito mais fácil você começar um desenho, você retratar um personagem assim, né? E tem muito a ver também da maneira que você pega você vai encontrar suas referências para esse tipo de coisa, né? A partir do momento que você tem um guia, né? Você tem um ponto de partida, procurar as referências corporais, elas vão te ajudar a ter um pouco mais de ideias, porque uma outra coisa que acontece muito com o character design é que a gente tende a repetir muito as mesmas poses. E se você pega o ser humano, né, no seu dia a dia, independente
de quem você seja, né? Somos todos diferentes, né? Então cada um tem uma maneira de se comportar quando tá triste. Bom, então como cada pessoa tem uma maneira de se expressar corporalmente, né? Justamente pelo fato de sermos todos, né, diferentes. Eu vou tentar fazer mais uma personagem com o mesmo semblante, né? Com essa mesma ideia de expressão corporal, né? De expressão facial, de ser uma personagem fechada, mas mudando o jeito que ela age, né? Vocês vão ver que mesmo quando se trata de expressão facial, a gente tem alguns presets, né? A gente tem algumas expressões que elas são mais comuns de serem usadas. Só que ainda assim, mesmo utilizando dessas expressões que são sempre usadas, existe uma maneira de você conseguir variar um pouco dentro da estrutura do personagem. E eu nem falo de estrutura de desenho mesmo, é estrutura de personalidade. Certo? Então, partindo dos mesmos princípios, né, que eu utilizo naquela personagem, eu estou fazendo um design de uma personagem que ela é toda fechada ainda, ela se permanece fechada. Talvez até mais, né, porque ela está escondendo as mãos, certo? Então, esse tipo de coisa conta muito para quando você está fazendo um design, né? Esses pequenos detalhes. Eu acho que uma pose que ela é menos expressiva, né? Ela é mais uma... É quase uma pose para uma foto. É o momento que a expressão facial ela conta bastante também. Ela ajuda bastante, né, no personagem. É basicamente um processo de você ficar recompensando, né? O que você não tem ali, você recompensa aqui. Então, se a pose ela não é tão expressiva, né? O corpo ele não se expressa tanto no senso de demonstrar o que aquela personagem está sentindo no momento, provavelmente o rosto ele vai retratar. Bom, beleza. Existem alguns vídeos no YouTube de pessoas recebendo presentes, pessoas sendo pedidas em casamento. Eu acho legal dar uma olhada nesse tipo de vídeo, porque vocês vão ver que cada pessoa reage de uma forma, né? Quando recebe um presente, ou quando é pedido em casamento. Eu acho que os pedidos de casamento, na verdade, são os mais legais, assim. Porque você vê que cada mulher, ela reage de um jeito. É bem variado e, às vezes, é bem inesperado o que acontece, né? Beleza, então aqui a gente tem dois personagens com as mesmas características, né, representados de maneira diferente. Beleza, vamos deixar eles de lado aqui. E vamos focar no rosto. Então, o rosto ele tem uma estrutura. Então vou fazer uma cabeça aqui. Certo? O rosto ele tem uma estrutura que é interessante de se pensar, que é o seguinte: os nossos olhos eles estão praticamente dentro de uma máscara, certo?
Aqui, no caso, seria seu nariz, tá vendo? E aqui embaixo seria a boca. Então, dentro dessa máscara, é que a gente trabalha a grande parte dos sentimentos que a gente vai dar pro personagem. Né? O topo da máscara, ela basicamente representa a sua sobrancelha, certo? E aqui ó, a gente tem os olhos. O que acaba acontecendo é que o nariz ele é estático, né? Não existe um músculo no nariz, né? Ele é uma cartilagem. Então, quando você trabalha as expressões do rosto do seu personagem, o que tende a mover, né, são as suas bochechas, né, são os seus olhos. O nariz ele tende a ficar estático, certo? A sua boca, ela move levemente para cima e o seu maxilar é a parte que é outra parte do corpo que se distorce, né? Porque quando você abre a boca, a tendência, né, é que seu maxilar ele vai para baixo. Então, seus dentinhos, tá vendo? Então, você abriu a boquinha, o maxilar ele desce, né? E diferente disso, ele fica, né, com a boca normal. Por que é interessante ter esse tipo de informação na hora de estar desenhando? Porque quando você faz expressão facial para um personagem de animação ou para um personagem de videogame, que seja, a gente sempre vai ter a tendência de... a gente sempre tem a tendência de esticar um pouco mais, né? De ir um pouco mais longe, de forçar um pouco mais aquela expressão. Porque se fica muito tímido, né? Diferente de você estar vendo um filme, dentro de um desenho não fica tão claro, né? Então você pega isso e exagera. Eu tenho alguns exemplos aqui. Esse daqui foi feito para o Big Hero 6, né? E é interessante você ver, por mais que o ser humano, né, ele consiga ser expressivo, olha como é interessante, principalmente nessa pose aqui em cima, como fica muito claro esse exagero, né, do designer que fez esse desenho. Eu acho que foi o Jim King que fez esses personagens. Se eu não me engano, foi o Jim King ou foi o Shin Yong Kim. Um desses dois artistas. Ambos, né, são ótimos artistas. E eu acho que, levando essas coisas em consideração, levando essa ideia de expressão para frente, né, de exagero, eu tenho mais exemplos de como diferentes estilos. E agora a gente começa a entrar um pouco, né? A gente começa a entrar um pouco nessa ideia de estilo. Como que cada estilo que você for encontrar, que você for escolher para trabalhar, vai decidir o quão longe você vai com sua expressão, né? Porque desenhos mais cartunescos, né? Talvez um Gumball da vida, eles tendem a exagerarem mais na expressão. Né? Você distorce mais o personagem. E o nível que você distorce o personagem, ele é calculado pelo quanto de realismo e até mesmo qual a idade do seu público que você está fazendo esse desenho, certo? Então são várias camadas de informação que você começa a levar em consideração na hora que você está criando o seu personagem. Né? Eu trouxe aqui alguns desenhos do Borja Montoro, do Milt Kahl, que todos eles, né, são personagens que são bem expressivos, né? Você consegue entender o que o personagem está sentindo em diferentes níveis de expressão, né? E diferentes maneiras de solucionar também o mesmo problema. Né? Você pode ver que essa expressão, né, de emburrecido desse personagem, ela é praticamente retratada aqui da mesma forma,
né? A ideia é a mesma, só que ele é muito, né? Ele é muito mais exagerado. Então, assim, a sua linguagem é você quem decide. É você que vai entender a sua linguagem. Aí você deve estar se perguntando, né? Como que eu decido minha linguagem? Como que eu escolho a linguagem que eu quero retratar para o meu desenho? Isso é muito simples, acho que é muito de gosto pessoal, né? Você sabe o que você gosta. Quando você olha um desenho, você sabe o que você gosta nele. Então, saber olhar essas expressões, ver o quanto que você está exagerando com o seu desenho, ver o quanto você quer exagerar. Porque eu posso pegar esse mesmo desenho que eu tenho aqui. Então, e eu consigo exagerar muito mais o mesmo desenho, né? Então, peraí, deixa eu abrir uma layer nova. Então é o mesmo personagem, né? E aqui a gente começa a entrar em alguns detalhes bem técnicos sobre expressão. Então a primeira coisa é, eu vou identificar a minha máscara, certo? Do meu personagem. Esse é um exercício bem legal, né? De você achar a máscara do seu personagem. Porque agora você consegue delimitar, né, uma área para você trabalhar. Vou posicionar os olhos aqui. Então, vou retratar isso bem simples com um bonequinho aqui. Então aqui a gente tem um bonequinho feliz. Certo? E a gente tem esses ângulos, né, das sobrancelhas. E esse ângulo da boca. Então, se eu pego esse mesmo personagem, né, tá vendo essa curvatura que eu tenho aqui? E eu exagero ainda mais nessa curvatura, eu tenho um personagem mais feliz. Né? E o mesmo acontece com um personagem com raiva. Né? Eu tenho um personagem com raiva. E olha, preste atenção nesses ângulos, certo? Se eu quero deixar esse personagem com mais raiva, a minha tendência é angular ainda mais as mesmas sobrancelhas. Então, se você pega esse princípio simples que você tem aqui e você joga para um personagem um pouco mais complexo, é onde a gente começa a ganhar, né? Então, a gente começa a ganhar mais expressão. Então, por exemplo, eu tenho esse ângulo, né, das sobrancelhas me ajudando a retratar a tristeza no olhar dessa menininha. Então, claramente, né, partindo desse princípio, se eu pego esse ângulo dessa sobrancelha e forço um pouquinho mais, né? Eu tenho uma personagem mais triste. Né? E o mesmo acontece com o ângulo dessa boca, né? Eu tenho um ângulo, tá vendo? Que ele tá vindo nessa direção. E eu forço um pouquinho mais o ângulo. A tendência é ela ficar mais triste. E aí que a ideia de estilo, ela volta, né? Porque cada estilo, ele tem um limitante, né? Tem uma hora que você não vai mais conseguir curvar, né, essa boca, ela vai começar a distorcer o personagem. A não ser que você queira isso, igual a gente tem aqui, né? Que o artista ele criou outras soluções para conseguir passar ainda mais o que ele quer, né? Ele praticamente quebra, ele sai do modelo do personagem, ele sai totalmente do modelo
ele quebra o modelo do personagem, ainda sendo o mesmo personagem, e ele consegue se expressar da mesma forma. Né? Agora, de novo, né? E sendo repetitivo com isso, quem decide o quão longe você vai e como que você vai achar, né, essa quebra é totalmente um processo de exploração, é totalmente o gosto pessoal. Eu tenho uma tendência, né, de querer ser... Eu sou expressivo até um certo ponto, mas eu tento não sair muito do modelo do personagem. Né, algo mais Disney, talvez, né? Que a gente tenha uma expressão sólida, mas sem perder uma estrutura. Então, se você pega esse conceito, né, de angular mais as coisas para você ter mais ou menos informação do que você quer passar, e você leva isso para o corpo, é onde a gente começa a ter um ganho ainda maior de expressividade. Né? Porque basicamente a ideia é você identificar todos os ângulos que você tem no seu desenho, certo? Então, ó, eu tenho esse ângulo aqui e eu vou deixar ele um pouquinho mais reto. Tá vendo? O personagem ele já ficou com uma sensação de estar mais agarrado. Né? E olha, essa ideia de você observar os ângulos, ela é um treino bem específico. Né? Porque aqui, claramente, né, fui eu que fiz esse desenho, então eu sei qual foi a minha intenção. Então, se eu tenho esses pezinhos que eles estão, né, grudadinhos, um em direção ao outro, bem de pessoa tímida mesmo, né? E eu forço ainda mais essa ideia, né? Eu praticamente grudo os pés do personagem. Eu consigo sentir muito mais, né, aquela expressão que eu estava querendo passar. Certo? Tá vendo? Só com algumas trocas de ângulo. Né? Então, vocês lembram quando eu falei que o processo de character design, né, quando eu estava lá em design, que eu falei que é uma ida e volta, para você ir achando os problemas do seu desenho, arrumando eles e às vezes até trazendo novas soluções, eu acho que essa ideia, ela se aplica na expressão do seu personagem também, né? É sempre bom você revisitar as coisas que você fez no sketch e ver se você consegue, às vezes, exagerar mais, né? Ou mesmo fazer o processo contrário, o processo contrário, talvez voltar um pouco mais no processo, né? Às vezes você acha que foi longe demais, talvez o seu diretor ele queria uma coisa menos cartoon, né? Menos expressiva, talvez. Então é a hora de você revisitar essa, sabe? É você conseguir ter ideia desses ângulos, né? Saber dessas... você saber como que funciona essa estrutura do rosto. E agora que você sabe, né? Fica muito mais fácil de observar, fica muito mais fácil de olhar. E entender. Às vezes você tá olhando pro seu personagem e você não consegue entender por que ele não tá tão expressivo. Provavelmente é porque os seus ângulos, eles não estão ajudando você a passar o sentimento que você quer passar. Ângulos, com certeza, é uma das palavras-chave assim, de character design. Né? Eles mudam bastante, eles passam a sensação de direção, né? Eles conseguem mudar toda a estrutura que você tem em um personagem sem perder a essência, né? Sem você perder o que você fez antes. Né? Você simplesmente exagera. O exagerar que as pessoas falam é isso, né? É você saber identificar para onde está cada linha do seu desenho e alterar ela conforme necessário, certo? Tá vendo?
ela parece quase que foi agredida aqui, né, na verdade. Então, gente, para fechar esse pensamento inteiro sobre o design do rosto, né, sobre as expressões em si, eu trouxe esse exemplo que foi um personagem que eu fiz há uns meses atrás para a série de tutoriais que eu já comentei com vocês durante o curso, né? E eu peguei um personagem que ele é basicamente um carinha do Velho Oeste ali, né? Ele é para retratar essa ideia de um vilão do Velho Oeste, né? E o que eu fiz aqui? Eu vou tentar deixar isso mais claro com uma linha que divide. Então tem duas coisas. Eu fiz esse personagem posado, né, como se tivesse sido a primeira vez que eu fizesse esse design, e eu fiz isso não pensando na personalidade do personagem. E depois eu peguei o mesmo personagem e refiz ele, né, já pensando e levando em considerações essas coisas. Vocês podem ver que as alterações que eu fiz, elas são bem pontuais, né? Eu não mexi no cabelo do personagem, eu não mexi no chapéu, eu não mexi em nada, né? Eu só mudei a direção das sobrancelhas e a posição da boca, né? A maneira com que esses dois itens se comportam. Como eu já tinha mencionado antes, né? O nariz a gente tende a não mexer tanto. O nariz ele não se move, ele não sai do lugar. Então, vocês podem ver que só de angular um pouquinho, né, as sobrancelhas e trazer um pouquinho a direção dessa boca para baixo e tirar ela dessa posição reta, né, já dá essa expressão pro personagem que nem a gente mencionou antes. E o mesmo acontece com um personagem feliz, né? Ó, lembra quando eu falei que os personagens, né, quando eu dei o exemplo da mulher se levando pedido de casamento e como as mulheres aceitam isso de maneira diferente? Então, o sorriso do seu personagem, o gargalhar do seu personagem, ou o jeito dele ficar triste, enfim, também altera, e acho que aqui é um exemplo bem claro disso, né? Eu quero retratar um vilão, e nessa expressão, né, a maneira que eu retratei ele dessa forma, com as sobrancelhas erguidas, com esse sorriso largo, fez ele parecer um personagem mais amigável. E isso conversa muito com a expressão do corpo. Olha como as coisas elas se juntam, né? Então, quer dizer, o quanto mais eu abri a expressão, né, o quanto mais eu deixei distante os elementos da sobrancelha, do olho, a boca, né, em relação ao maxilar, vocês podem ver que aqui ele está bem mais aberto do que aqui, certo? Então, o quanto mais eu deixei aberto as coisas, a tendência foi ele ficando uma pessoa mais fácil de chegar perto. Né? O que acontece de diferente aqui, né? Apesar do sorriso ele ser largo, a gente ainda tem uma expressão bem fechada, né? Todos os elementos eles tendem a se fechar mais. Vocês podem ver que até mesmo o nariz eu forcei e trouxe ele um pouco mais para cima, né? Já quebrando a regra do que eu falei sobre o nariz. Eu mencionei para vocês, desenho é muito uma ideia de você saber as regras para você poder quebrar as regras. Então, se eu queria um personagem mais fechado, eu sabia que eu tinha que deixar as coisas um pouco mais próximas. E a boca, ela não podia sair da posição que ela estava. Então, eu usei de outro elemento que não fosse sair do modo do personagem, que não fosse agredir a estrutura do personagem, só que mesmo assim estava passando a ideia que eu queria, né? E assim o personagem ele tende a ficar mais agressivo, ele ficou um personagem que não passa essa confiança que nem ele passa, né, dando esse sorriso alegre ali do lado esquerdo. Beleza? Então acho que fica esse mindset para vocês, espero que eu tenha ajudado com as expressões e vamos para a próxima aula.